Olá, você já parou para pensar que existe uma interface entre mastigação e cognição? Não estou brincando não, é um negócio sério que nós precisamos pensar seriamente mesmo. Vamos falar sobre isso agora. Então, vamos primeiro entender, as definições das duas coisas. Então, o que é cognição? Cognição é a capacidade do ser humano de lidar com a percepção das coisas, com a atenção nas coisas, com as associações que nós somos capazes de fazer, com a memória, com o raciocínio, o juízo, se isso é certo, se isso é errado, criar um processo imaginativo, isso é parte da cognição, o pensamento, elaborar um pensamento e a linguagem. Tudo isso faz parte do processo cognitivo do ser humano, ok? E a mastigação é uma função do sistema estomatognático, por onde começa o processo digestivo, é o primeiro caminho da digestão, onde nós vamos ter um trabalho mecânico de trituração dos alimentos para formar o bolo alimentar e esse poder ser deglutido. Então é uma coisa mecânica que está relacionada com uma coisa completamente abstrata. Isso tem sentido? Sim, tem sentido, e é muito importante que a gente saiba disso. A interface entre essas duas coisas, a interface, a mastigação, tem relação direta com o processo cognitivo. Isso é novo para você? Também era para mim, mas a gente precisa saber disso, principalmente se você é um profissional da área de saúde. Você tem que saber disso, porque isso é muito relevante para os seus pacientes, ok? A cognição, ela acontece numa região do cérebro que é chamada de hipocampo, ok? O hipocampo, ele está situado no lobo temporal do cérebro, ok? Então você está vendo aqui, são 2 hipocampos, um de cada lado que nós temos, aqui você vendo na lateral, ele está aqui. E o hipocampo, ele faz parte do sistema límbico. O que é o sistema límbico? É a região do cérebro que é responsável por tudo que a gente sente em termos de emoção e tudo que é relacionado à nossa psique. Ela está relacionada, está acontecendo no sistema límbico, ok? E o hipocampo é essa parte mais baixa aqui do sistema límbico. Aqui a gente tem outros componentes, aqui nós estamos vendo também o tálamo, aqui a gente está vendo o hipotálamo, aqui de baixo a gente tem a hipófise, que não está dando para ver, conectada no hipotálamo, aqui nós temos bulbo olfativo, são todas coisas que estão interligadas com o sistema límbico, tá bom? A mastigação é uma função extremamente complexa, que envolve aferências proprioceptivas e eferências motoras e depende de comandos numa região do cérebro chamada de formação reticular. Tá? Então a formação reticular é uma região do cérebro que está dentro do tronco encefálico e invade aqui para cima, ok? E ela, dentre outras coisas, é responsável pelo tônus muscular. Ela está totalmente relacionada com o processo de mastigação. E existe uma interface direta entre a formação reticular, o sistema límbico e o hipotálamo. De forma que aquilo que eu mostrei para vocês no slide anterior tem uma relação direta com a formação reticular. Se a formação reticular está ativada quando nós estamos fazendo um processo mastigatório, a gente já começa a entender que existe uma interface aí entre as duas coisas, ok? Então aqui a gente está vendo de novo, aquele mesmo slide, só que eu mostrei aqui, a formação reticular ela estaria aqui, tá? Ela estaria aqui, o sistema límbico está aqui, o hipocampo está aqui iluminado, e
no sistema límbico a gente tem o hipotálamo saindo dele aqui abaixo do tálamo. Tudo isso está interligado e faz parte do processo, né, de interface entre a mastigação e o processo cognitivo. Esse trabalho, aqui está aqui na tela, é um trabalho que eu tive a honra de orientar, foi conduzido pela doutora Jeane Iwayama, teve uma colaboração da doutora Karina Esperancinha, mas é um trabalho fantástico que a Jeane fez e eu tive a honra de orientá-la. Um trabalho de revisão intenso, onde ela fez avaliação de trabalhos que usavam exames radiológicos, exames de imagem, trabalhos que usavam dosagens sorológicas, trabalhos que usavam avaliação comportamental, e tudo isso ela resumiu e chegou num consenso da grande relevância que existe entre a mastigação e o processo cognitivo, né? Mostrando que quando você tem uma deficiência na mastigação, você tem também um déficit no processo cognitivo, na atenção, no aprendizado e na memória. Então, isso não é uma coisa que eu estou falando, está na literatura e foi extremamente bem catalogado pela doutora Jeane nesse review que está disponível para qualquer pessoa no Google. Se você digitar lá, Jeane Iwayama, né? Tá aqui o nome dela, ou se você digitar Masticatory Deficiency and Deficit of Cognitive Function, você também vai conseguir. É um artigo aberto. Leia, você vai ficar maravilhado. Ok. Dentro do trabalho dela tem essa tabelinha que é muito interessante. Tá difícil de vocês verem, mas eu vou explicar. Aqui em cima nós temos mastigação. E eu iluminei aqui em vermelho e em verde o início e o fim dessa tabelinha. Aqui eu tenho um paciente que seja edêntulo parcialmente ou completamente, ok? Tem falhas de dente ou não tem dente nenhum. Na sequência do processo, ele tem um déficit significativo do processo cognitivo. Do lado de cá, eu tenho um paciente, sempre comparando em mesma idade e em mesmas condições, um paciente com dentição completa, permanente completa. Eu tenho aqui no final um aumento do fluxo sanguíneo no sistema nervoso e eu tenho um aumento das funções cognitivas. Isso é extremamente importante a gente saber. Aqui a gente tem uns trabalhinhos que foram desenvolvidos com animais, porque tem coisas que não tem jeito de fazer com pessoas. Então, os estudos animais ajudam muito a gente compreender, né, como que as coisas funcionam. E esse trabalho aqui comparou o processo cognitivo de animais, né, na capacidade decisória deles, na capacidade de tomar uma atitude e mudar um comportamento, ok? E esses animais foram submetidos a dois tipos de dieta. Uma dieta dura e uma dieta soft. Ok? Uma dieta bem que exigia pouco da mastigação. O que a gente teve? A dieta soft diminuiu a capacidade discriminativa dos ratos jovens. Ok? Então isso não acontece só em idosos, isso acontece também em jovens. E diminui o tempo de latência para respostas. O que quer dizer isso? O ratinho, ele aprende mais rápido, ele toma a decisão mais rápido quando ele está sendo submetida a uma estimulação mastigatória mais efetiva. Então, ele toma a decisão mais rápido. O tempo de latência entre ele é como se a gente falasse assim, ele pensa menos, ele já age mais rápido, tá? Muito importante esse trabalho. Esse outro aqui é um trabalho super recente de 2020, ok? Foi publicado em abril de 2020, então é super recente, tem menos de um ano, né? E ele também trabalhou com animais. Na verdade,
fez dosagem inclusive de serotonina, porque eles mostraram que a serotonina é o neurotransmissor que está envolvido nesse processo que a gente está conversando, e eles mostraram que a mastigação unilateral, ou seja, eles estudaram eles criaram uma mastigação unilateral em animais, desgastando o dente para que ele mastigasse só de um lado, ok? A mastigação unilateral atrapalha a memória em ratos e esse fenômeno está relacionado com a secreção de serotonina. Então, quem media esse processo de estar mais ou menos estimulado é a serotonina, tá? Como neurotransmissor. Esse trabalho aqui é um review feito pela professora Maria Grazia Piantino, uma amiga querida da Universidade de Torino, ok? E ela publicou esse trabalho, um review também, uma revisão sistemática, uma revisão muito bem feita, e ela mostrou que os detalhes do controle motor da mastigação são claros, ok? Mas a sua influência na região de memória e cognição estão apenas começando a ser investigados. Então nós temos muito pela frente ainda. Talvez a gente descubra muito mais coisa do que a gente já sabe. Mas o que com certeza o trabalho dela mostrou? Que a mastigação alterada prejudica o funcionamento do hipocampo, ok? Se o hipocampo é responsável por todas aquelas funções que eu li para vocês lá na frente, então a gente já sabe da relevância de se estabelecer para qualquer paciente uma mastigação perfeita, ok? Isso não tem preço. Esse outro trabalho aqui é também fantástico e eu queria reforçar ele para vocês. Foi feito um trabalho com adolescentes, ok? No total foram 108 adolescentes escolhidos aleatoriamente e divididos em 2 grupos. Um grupo recebia o estímulo mastigatório através de mascar chicletes durante as aulas de matemática. Foram 4 aulas específicas com conteúdo mais pesado, tá? Um grupo mascava chicletes durante a aula e o outro grupo não mascava chicletes. E em seguida eles foram submetidos a fazer a prova, o teste, para ver a absorção do conteúdo. E durante a realização do teste, eles também mascaram chicletes, o grupo experimental. Resultado, 100% do grupo experimental teve notas, teve aproveitamento muito melhor do que o grupo que não mascava chicletes. Gente, isso é de uma relevância que não tem preço a gente pensar, né? Isso é muito bacana. Então, o que a gente fica em termos de resumo dessa nossa conversa, desse nosso toque funcional de hoje? A mastigação adequada aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, aumenta a oxigenação do hipocampo e aumenta a capacidade cognitiva e a memória do indivíduo. Pensa bem, hein? Intervenção imediata para controle de oclusopatias permite o desenvolvimento de mastigação adequada. Então, se você detectou que tem alguma alteração no processo de estabelecimento da mastigação do seu paciente, você tem que intervir imediatamente. Não pode esperar nada, ok? Conheça a ortopedia funcional dos maxilares e entenda como ela pode te ajudar nesse processo. Se você não sabe o que fazer, procure entender como pode atuar ou indique para quem saiba. Mas não deixe o seu paciente mastigando mal, porque isso pode comprometer a capacidade cognitiva dele. Ele pode não render o tanto que ele estava predisposto a render. Então, ele não é que vai causar uma demência, não é isso que eu estou falando. Nem no idoso, não é bem assim. No idoso, a gente viu que aumenta demais a capacidade cognitiva e evita o estabelecimento da demência. Diminui demais o estabelecimento da demência se o paciente mastiga bem e tem pelo menos a recuperação do processo mastigatório estabelecido. Tem poucas falhas e não é edêntomo. Na criança e no adolescente, a gente precisa estabelecer uma mastigação adequada para que ela possa expressar
a sua potencialidade cognitiva. Pense nisso, isso é muito sério, a sua responsabilidade é muito grande. Você, como profissional de saúde, não pode deixar passar isso. Não sou eu que estou falando, está na literatura, ok? Pense nisso. Assista ou ouça na quinta-feira a discussão desse tema no nosso OFMcast, que vai estar disponível no YouTube e no Spotify. E eu sempre estou trabalhando essas questões lá na nossa comunidade e eu acho que é muito relevante que a gente faça discussões profundas a respeito desse tema. Então, se você tem alguma pergunta, coloque aqui e nós vamos discutir isso, ok? Coloque aqui embaixo nos comentários o que você acha desse assunto. Mastigação e a sua interface com o processo cognitivo. A gente se vê semana que vem.